Se você é um homem com mais de 50, 60 anos ou até mais e já se pegou pensando naquele assunto bem pessoal, bem íntimo, aquele que a gente quase nunca conversa abertamente. Então esse vídeo aqui é para você. Sabe quando bate aquela dúvida? Será que a masturbação ainda é saudável para mim nessa idade? Será que eu estou fazendo algum mal para o meu corpo sem saber? Se isso já passou pela sua cabeça, quero que você saiba de uma coisa agora mesmo. Você não está sozinho, viu? Na verdade, essa é uma das preocupações mais comuns entre homens da sua idade, mas que pouquíssimas pessoas têm coragem de falar em voz alta. E olha, eu entendo perfeitamente o porquê esse assunto sempre foi cercado de tabus, de informações erradas, daquelas crendices antigas que nossas avós contavam e muita, mas muita falta de informação clara e baseada em ciência de verdade. É exatamente por isso que eu, doutora Sueli Dias, com mais de 15 anos cuidando da saúde masculina aqui no Brasil, resolvi gravar esse vídeo para você. Porque olha, quando a gente para analisar os estudos científicos, os dados reais, fica muito claro porque existe tanta confusão sobre esse tema. As pesquisas mostram que a grande maioria dos homens acima de 60 anos ainda se masturbam, mas muitos fazem isso no escuro, sem realmente entender o que isso significa para a saúde da próstata, para os hormônios e até mesmo para a qualidade do relacionamento com a parceira ou parceiro. É como se a gente estivesse tentando cuidar de uma parte super importante da nossa saúde de olhos vendados, sabe? Mas isso termina hoje. Agora mesmo, nós vamos ter uma conversa honesta, direta, sem rodeios e baseada no que a ciência realmente comprova. Não vou te falar só o que você quer ouvir. Não, vou te mostrar o que os estudos de verdade, as pesquisas sérias estão dizendo. Primeiro vou te apresentar 10 benefícios surpreendentes e comprovados da masturbação, conforme a gente envelhece. E depois, porque eu quero que você tenha o quadro completo, vou falar sobre alguns cuidados importantes que você precisa ter em mente. Porque, olha, informação pela metade não ajuda ninguém, né? Fica comigo até o final, porque entender isso direito pode melhorar muito a sua saúde e o seu bem-estar por muitos e muitos anos ainda. Então, vamos lá. Vamos começar com as boas notícias, pode ser? Porque tem muita coisa boa para falar, viu? Esses são benefícios que muitas vezes são ignorados, mas que são extremamente importantes para homens da melhor idade, na sua melhor fase. Benefício número 1. A masturbação mantém o seu pênis saudável e funcionando bem. Olha só, pensa comigo. Quando você tem uma ereção, é como se fosse um exercício natural para o seu pênis, entendeu? Isso faz com que o sangue flua mais intensamente para aqueles tecidos macios lá dentro, os chamados corpos cavernosos. Esse treino regular ajuda o tecido a se manter flexível, elástico, saudável, e isso, como você já deve imaginar, é fundamental para conseguir e manter ereções firmes conforme você vai ficando mais velho. É questão de manter tudo funcionando direitinho, de não deixar enferrujar, sabe? Se você não usa, você perde. É uma forma simples, natural e eficaz de cuidar de uma parte vital do seu corpo. E olha, não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, seu corpo foi feito para funcionar assim. Benefício número 2. E esse aqui é para você prestar muita atenção. Ajuda a proteger a próstata. Tem um estudo famoso, muito sério, feito lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que descobriu algo que mudou completamente o jogo. Eles descobriram que ejacular com mais frequência está associado a uma probabilidade bem menor de desenvolver câncer de próstata. Isso mesmo que você ouviu. Menor chance de câncer. A ideia é que a ejaculação regular ajuda a limpar substâncias e fluidos que vão se acumulando na próstata ao longo do tempo. É como fazer uma limpeza no encanamento, mantendo tudo limpo e funcionando bem. Os pesquisadores de Harvard descobriram que homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tinham uma redução de cerca de 33% no risco de câncer de próstata, comparado com aqueles que ejaculavam apenas 4 a 7 vezes mês. Olá, que dado impressionante! É uma forma surpreendentemente simples e completamente natural de se proteger. Benefício número 3. Fortalece o assoalho pélvico.
aquele suporte interno que a gente nem lembra que existe. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas os movimentos de contração que acontecem durante o orgasmo estão, na verdade, exercitando músculos importantíssimos do assoalho pélvico. E por que isso importa? Porque ter esses músculos fortes é essencial para conseguir ereções de qualidade, para controlar a ejaculação e principalmente para evitar aqueles escapes ou gotinhas de xixi depois de urinar. Um problema super comum em homens mais velhos. Pensa nesses músculos como sistema de sustentação escondido do seu corpo. Exercitar eles regularmente, mesmo que sem perceber durante o orgasmo, ajuda a manter esse sistema forte e confiável. É tipo fazer academia sem sair de casa, entendeu? Benefício número 4. Reduz o hormônio do estresse. No mundo corrido de hoje, mesmo depois da aposentadoria, todo mundo ainda carrega algum nível de estresse, de preocupação. E olha, aqui tem um benefício fantástico. Estudos mostram claramente que a masturbação diminui os níveis de cortisol no corpo. O cortisol, como talvez você já saiba, é nosso principal hormônio do estresse. Ter menos cortisol no sangue ajuda a controlar a pressão arterial, reduz a ansiedade, melhora o humor, ou seja, o prazer pessoal funciona como um calmante natural para o estresse, cuidando do seu coração e da sua mente ao mesmo tempo. É como se fosse um remédio natural, sem efeito colateral, que o seu próprio corpo produz. Benefício número 5. Libera substâncias químicas que fazem você se sentir bem. Um verdadeiro potencializador natural do humor. Sabe aquela sensação profunda de calma, de paz, de bem-estar que vem depois do orgasmo? Não é psicológico, não. É química pura acontecendo no seu cérebro. Estamos falando de dopamina que melhora a motivação e o prazer, de oxitocina, conhecida como hormônio do carinho e do apego, e de endorfinas, aqueles analgésicos naturais do corpo. Esse impulso natural de substâncias boas gera uma sensação forte de relaxamento, de conexão emocional, de bem-estar geral. É algo extremamente valioso para a sua saúde mental, principalmente conforme você vai passando por diferentes fases da vida. É o corpo cuidando da mente de forma totalmente gratuita e natural. Benefício número 6. E esse aqui muita gente não sabe. Ajuda a detectar problemas de saúde logo no início. Esse ponto é frequentemente esquecido, mas é incrivelmente poderoso. Quando você se masturba com regularidade, você aprende a conhecer muito bem o seu próprio corpo, cada detalhe, cada sensação. Esse exame pessoal e privado é uma das melhores formas que nós homens temos para detectar sinais precoces de problemas, como câncer testicular, aquelas placas de fibrose no pênis, a chamada doença de Peyronie ou qualquer outra mudança que poderia passar completamente despercebida até ficar mais grave. É você tendo poder nas mãos de ser o primeiro a notar qualquer problema de saúde. Conhecimento é poder, principalmente quando se trata da sua saúde. Benefício número 7. Melhora o seu sono, o caminho para noites mais restauradoras. Se dormir bem, ficou mais difícil com a idade. Tenho uma ótima notícia para você. Depois do orgasmo, o corpo libera aqueles hormônios que eu já mencionei, a oxitocina e a prolactina. E com menos cortisol circulando, como a gente já viu, isso gera uma sensação poderosa e natural de sonolência. Isso permite que o seu corpo relaxe de verdade, facilitando muito para você entrar naquele sono profundo e reparador. Aquele tipo de descanso que realmente recarrega suas energias e que, infelizmente, tende a ficar mais raro conforme os anos passam. É o corpo te ajudando a descansar melhor, naturalmente, sem precisar de remédio para dormir. Benefício número 8. Pode ajudar a controlar a ejaculação e dominar melhor o seu corpo. Para homens que têm problemas com ejaculação precoce, aquela que acontece rápido demais, a masturbação oferece um espaço seguro, privado e sem pressão nenhuma para você praticar técnicas de controle. Por exemplo, tem a técnica de parar e continuar, que ajuda você a entender melhor os sinais do seu corpo, a reconhecer quando está chegando perto do orgasmo e a desenvolver mais controle sobre as suas respostas. E o melhor é que esse conhecimento maior, essa habilidade pode se traduzir em experiências sexuais muito mais prazerosas e seguras com a parceira ou parceiro. É aprender a conhecer o seu próprio corpo para poder aproveitar melhor. Benefício número 9.
Mantenha sua libido ativa e as vias cerebrais do desejo funcionando. Por último, e talvez o mais profundo, lembra que o seu cérebro é o seu maior órgão sexual? Pois é, ao usar frequentemente a fantasia sexual e o contato físico, você mantém ativos os circuitos cerebrais relacionados ao desejo e à excitação. Essa prática regular ajuda a manter a libido viva, ativa e a capacidade de resposta do seu corpo. Mesmo que você não tenha um parceiro ou parceira fixo no momento, é como dar um treino para os músculos do desejo na sua mente, mantendo eles ativos, alertas e preparados. Porque desejo também é saúde, é qualidade de vida. E benefício número 10, que eu considero essencial, te motiva a cuidar melhor da sua saúde geral. Quando você mantém uma vida sexual ativa, seja sozinho ou acompanhado, você naturalmente fica mais atento ao funcionamento do seu corpo. Isso te motiva a fazer exercícios físicos, a comer melhor, a cuidar da pressão, do colesterol, do peso. É um ciclo virtuoso. Quanto melhor você cuida da saúde, melhor funciona sexualmente. E quanto melhor funciona sexualmente, mais você se motiva a cuidar da saúde. É uma roda que gira para o lado certo, sabe? Agora, vamos falar de algumas coisas importantes que você precisa ter em mente. Porque, olha, não adianta nada eu te contar só as maravilhas e esquecer dos cuidados, né? Uma prática verdadeiramente saudável é sempre uma prática consciente e bem informada. Primeiro, cuidado importante. A frequência excessiva pode ser um sinal de alerta. Se você percebe que está se masturbando compulsivamente várias vezes por dia, todos os dias, a ponto de interferir nas suas atividades do dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, pode ser um sinal de que algo não está bem emocionalmente. Não é a masturbação em si que é o problema, mas sim o comportamento compulsivo. Se for o caso, vale procurar ajuda de um psicólogo ou terapeuta sexual. Segundo cuidado, o uso de pornografia em excesso. Muitos homens me perguntam sobre isso, e eu vou ser bem direta com você. Ver pornografia de vez em quando não é problema, mas o uso excessivo e frequente pode dessensibilizar o seu cérebro, criando uma necessidade cada vez maior de estímulos mais intensos para conseguir excitação. Isso pode acabar dificultando a excitação em situações reais, com parceiras reais, tudo com moderação, certo? Terceiro cuidado, atenção à técnica e à pressão. Alguns homens, ao longo dos anos, desenvolvem uma técnica muito específica, às vezes com muita pressão, que não pode ser replicada durante o sexo com parceira. Isso pode criar dificuldade de ejacular durante o ato sexual real. Se você perceber isso, tente variar a técnica, usar menos força, simular mais o que acontece numa relação real. Quarto cuidado, hidratação e lubrificação, principalmente conforme a gente envelhece. A pele fica mais sensível e menos elástica. Usar um bom lubrificante à base de água pode prevenir irritações, microlesões na pele do pênis. Não tenha vergonha de usar lubrificante. Ele só vai te ajudar. Quinto cuidado, nunca substitua o acompanhamento médico. Nada, absolutamente nada. Nem a dieta, nem o exercício, nem a frequência de ejaculação substitui a necessidade de fazer check-ups médicos regulares, especialmente se você é um homem com mais de 40 ou 50 anos, ou se tem histórico familiar de câncer de próstata. Você precisa fazer acompanhamento com o urologista regularmente. Converse com seu médico sobre exames como o PCE, o toque retal. Esses exames podem salvar a sua vida detectando problemas no início, quando ainda são totalmente tratáveis. Sexto cuidado, respeite os limites do seu corpo. Se você sentir dor, desconforto, sangramento, dificuldade de ereção persistente ou qualquer mudança no seu padrão normal, procure um médico imediatamente. Seu corpo fala com você, aprenda a ouvir esses sinais. Sétimo cuidado. A masturbação não deve substituir intimidade real. Se você está num relacionamento, é importante que a masturbação não substitua completamente o sexo com a parceira ou parceiro. O equilíbrio é fundamental. A intimidade a dois traz benefícios emocionais e de conexão que a masturbação sozinho não proporciona. Oitavo cuidado. Cuidado com lesões
principalmente se você usa objetos, brinquedos sexuais. Tenha muito cuidado com a higiene e com a forma de uso. Objetos inadequados podem causar lesões sérias. Se for usar algo, use produtos feitos especificamente para isso. Nono cuidado: a questão da expectativa realista. Conforme envelhecemos, é normal que o tempo de recuperação entre uma ejaculação e outra aumente, que a ereção possa não ser tão rígida quanto aos 20 anos, que o volume de sêmen diminua. Isso é absolutamente normal. Não se compare com você, era jovem, e não se compare com pornografia. Cada corpo tem seu próprio ritmo, sua própria realidade. E 10º cuidado: atenção à saúde mental. Se a masturbação estiver vindo acompanhada de sentimentos intensos de culpa, vergonha, ansiedade, isso pode indicar questões psicológicas ou até religiosas não resolvidas. Não tem problema procurar ajuda terapêutica para trabalhar esses sentimentos. Saúde sexual é saúde mental também. Então, voltando à nossa pergunta inicial, aquela que talvez te trouxe até aqui: qual é realmente o efeito da masturbação na sua saúde, especialmente na próstata? A incrível verdade respaldada por estudos científicos de primeira linha, de instituições sérias como Harvard, é que, longe de ser esse ato prejudicial que tantos mitos e medos pintaram durante décadas, a masturbação pode ser uma das formas mais simples e naturais de contribuir para uma próstata mais saudável no longo prazo. Olha, não é uma cura mágica, não é remédio milagroso, não substitui um estilo de vida saudável, não substitui exercício físico, boa alimentação, nem as visitas regulares ao médico, mas a evidência científica é cristalina. Uma vida sexual saudável, que inclui a masturbação de forma equilibrada, é uma aliada da sua saúde, não uma inimiga. E agora que você tem o quadro completo, tanto dos benefícios quanto dos cuidados necessários, você pode tomar decisões informadas sobre a sua própria saúde sexual. Lembre-se sempre: conhecimento é poder, especialmente quando se trata do seu próprio corpo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a entender melhor esse assunto tão importante, mas tão pouco discutido abertamente, deixa aqui embaixo o seu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu posto conteúdo regularmente sobre saúde masculina, sempre com aquela abordagem direta, sem tabu, baseada em ciência. E olha, se você tem alguma dúvida específica, alguma situação pessoal que você gostaria de compartilhar ou quer sugerir temas para próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e respondo sempre que posso. Esse é um espaço seguro, sem julgamentos, para a gente conversar abertamente sobre saúde. Um forte abraço, cuide-se bem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!